Irmãos, bom dia. Vamos dar início à nossa aula desta manhã. O pessoal não está acostumado hoje, né? Que não está acostumado com essa coisa ainda de vir direto para a aula. Às vezes muitos se atrasam, né? Então nós já vamos dar início, são 9h34, estamos já passando a hora, vamos aproveitar o tempo que hoje é corrido, né? Seu irmão Wagner, ora por nós, por favor. Vamos dar início com uma oração à nossa escola. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui nesta manhã, obrigado pela semana que tivemos. Obrigado, pedimos Deus. que o Senhor ouça a nossa oração, perdoe os nossos pecados. Sim, Pai, e abençoe a cada irmão aqui presente também. Sim, Que Pai. o Senhor esteja com o professor, que ele fale de Ti, que ele possa nos trazer ensino, possa nos estar recordando aquilo que já sabemos, mas às vezes esquecemos. E que saiamos Sim, daqui Deus, contentes, alegres e cada vez mais fiéis a Ti, Senhor. Amém. Pedimos também pelos enfermos da nossa igreja, que o Senhor esteja curando a cada um Sim, Deus, conforme a sua abençoe. vontade. Te pedimos também pelos irmãos que estão desempregados, que eles possam estar encontrando uma porta, um emprego Sim, Deus, para sustentar abençoe. sua família, para ter o pão de cada dia em suas mesas. Ajuda. E também te pedimos por aquelas famílias, Senhor, que têm problemas de relacionamento em seus lares, que o Senhor esteja Oh, Deus, tem cuidando misericórdia. de cada um, dando sabedoria, inteligência, e que o Senhor mova o coração deles também, para que eles estejam firmados em Ti, para proceder do melhor modo possível, Senhor. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Nossa lição de hoje, lição de número, quem estudou, quem está com a revistinha aí, lição de número 8. Uma mulher adúltera. Espero que vocês tenham estudado um pouco para podermos entender a importância dessa lição maravilhosa do ensino que Jesus veio nos trazer, né? Nós vivemos num mundo hoje que é quase que impensável a gente julgar qualquer pessoa, né? Às vezes você está diante de uma situação de um erro, de uma conduta intolerante e tudo, e a gente às vezes não pode nem falar nada, porque hoje tudo é muito relativo, tudo é muito... É aquela coisa, né? O que eu acho que é errado, o outro acha que é certo, né? Então cada um tem uma cabeça, cada um tem um pensamento. Então a gente não pode julgar hoje, nesse nosso mundo que vivemos. Tudo é relativo, tudo pode, tudo é liberado. Tolerância. A palavra tolerância é uma palavra muito, muito em moda, né? Muito nos nossos dias, né? A gente vê hoje nos lares com os filhos, né? O pai hoje não pode nem falar mais ríspido um pouquinho com os filhos, que já alguém escuta e já condena. O próprio filho às vezes já fala: pai, eu vou denunciar você, né? O filho às vezes pequenininho, mas ele não sabe dos deveres dele, que é obedecer, né? Isso ele não sabe, não. Obediência, essas coisas não sabe, mas o direito dele sabe. E assim é a nossa sociedade, assim somos todos nós, né? De um modo geral. E essa passagem é muito interessante, né? Da mulher adúltera. É uma história bastante conhecida, que a gente já cansou de ouvir, né? De ler, né? Essa passagem importante, né? Do ministério de Jesus, né? E a gente vê como Jesus tratou esse assunto, e aí a gente fica pensando, né? A gente
fica com aquilo na cabeça, né, pensando, será que Jesus não deu importância para aquela situação, né? Por quê? Devemos ser, né, tolerantes, né, numa situação daquela, como Jesus foi com a mulher adúltera, e deixar para lá. Jesus absolveu aquela mulher, né, e você pensando assim, não, mas é uma mulher adúltera, né, ela foi pega em flagrante. Não é que ele não foi tolerante, mas ele foi sábio, porque ali eles estavam fazendo aquilo não porque eles queriam cumprir. Exatamente, é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver. Como ele citou lá no Velho Testamento, no Egito, no Deuteronômio, como que era, né? O que eles estavam querendo era como sempre, né? Os escribas e fariseus, eles tentavam pegar Jesus em alguma falta. O objetivo deles era sempre desmascarar Jesus, né? E é tão interessante que eles procuraram um ambiente bem movimentado, né? Era a época da festa, e estava cheio Jerusalém, ali no templo. Eles foram bem num lugar onde estava povoado ali, né? Estava como, né, nos nossos dias hoje, né? Quando tem uma festa aí, vamos fazer um exemplo meio chão aqui, meio, uma coisa meio, né? Mas vamos dizer que fosse um dia, nós estamos chegando agora, dia 12 de outubro, né? Que é o dia da nossa padroeira, da nossa não, da minha não é não, mas... da padroeira do Brasil, né? Força de expressão. Da padroeira aí, então, dizer que tivesse lá em Aparecida do Norte, lá, né? Não sei quantas mil pessoas que se reúnem lá nessa época aqui, acho que tem mais de uns 2.000 ônibus lá, né? Eu sei que é gente que não acaba mais. Eu já tive por lá. Oi? Vem gente de tudo quanto é lugar. Nós fomos num restaurante lá uma vez na Dutra, e na hora do almoço você não consegue entrar lá, você não faz ideia do que é ônibus que chega e sai e entra assim naquele restaurante, nos postos de gasolina. É uma coisa absurda. Bom, a cidade vive em função disso, né? O comércio, tudo vive em função do... E é tanta imagem, é tanto chaveirinho, é tanta coisinha, quadrinho, não sei o que movimenta aquilo ali. Infelizmente, né? Tanta ignorância, tanta falta de conhecimento da palavra de Deus, né? E as pessoas vão com uma fé tremenda ali, né? Muita gente vai fazer suas peregrinações e tudo, aquele passarela que vai até a Basílica de um lado para o outro lá, é coisa de não sei quantos metros lá, as pessoas, você vê gente andando de joelhos lá e tudo. Mas vamos dizer que nós estivéssemos lá hoje, fosse esse dia, e aqueles escribas usaram justamente um dia desse, né? Aquele movimento, tudo que eles falaram, nós vamos desmascarar Jesus no meio de todo mundo lá, né? Eles tinham certeza que iam pegar ele. E a situação era bem propícia, né? Porque eles falaram, nós vamos perguntar para ele. Se ele falar para apedrejar, ele vai contra o governo, né? Contra os romanos que eles se abdicavam do direito de eles julgarem na época, né? As cidades das quais eles tinham o poder, né? Jerusalém, naquela época estava sob o poder de Roma. Então eram os romanos que somente que podiam julgar, podiam tomar uma decisão. E se Jesus falasse para não fizer nada, se não fizesse nada, ele estaria sendo conivente com o pecado, ele estaria indo contra a lei de Moisés, né, contra os mandamentos, tudo. Olha que situação bem difícil. Qualquer um de nós que tivesse uma situação dessa ia ficar enroscado, né? Por isso... Ele deu o exemplo de a gente se calar, né, primeiro. Primeiro se calar. Ele ficou quietinho escrevendo no chão, então, eles falar, né? é muito interessante, porque a gente é colocado em situações hoje, quando você quer pregar o evangelho, você quer dar um testemunho, e hoje em dia também com tantas
com tantos mau exemplos que a gente vê de crentes, entre aspas, né? A gente às vezes vai pregar o evangelho aí, você é desmascarado, né? Tem pessoas que falam, para ser crente igual esses crentes aí, eu prefiro não ser nada, por isso que eu não acredito em nada, tudo. E a gente fica numa situação, numa saia justa às vezes, né? Você fica meio sem fazer, e você pensa até assim, a pessoa tem razão, né? O que eu vou falar? Então é uma situação difícil, mas Jesus, ele tem a sabedoria que, né, conhece tudo, né? Conhece o nosso coração, o coração de cada um. Então, ele já conhecia a intenção do coração dele. Ele já conhecia tudo, né? Eles já sabiam qual era a intenção daqueles homens, né? Ele já estava acostumado com aquilo. Então, é Jesus que só pode julgar realmente, ele que pode condenar, ele que pode perdoar, né? Porque ele realmente sabe as intenções do coração de cada um, sabe o que vai na mente de cada um, antes que a gente tome uma atitude, que a gente queira fazer qualquer coisa, ele já sabe, né? Então, esse início da nossa lição, a gente queria destacar bastante isso, que todos nós devemos sair daqui hoje com isso na nossa cabeça, né? A gente é colocado em situações assim hoje, no nosso dia a dia. Até mesmo em casa, no seu trabalho, em tudo, você é confrontado com o pecado, com as atitudes erradas e com tudo. E como agir nesse momento? E o cristão tem que ter sabedoria. Nós não podemos nem ser intolerantes demais, muitas vezes a gente se torna legalistas, né? O legalista é aquele que quer cumprir à risca todas as coisas, mas muitas vezes ele não olha para a vida dele, ele não olha para a sua situação, que nós não podemos julgar porque todos nós somos pecadores. E Cristo não, ele podia, né? Porque ele não era pecador como nós. Ele era santo, ele não tinha pecado. Então, ele podia julgar aquelas pessoas. E nós temos que ter sabedoria. A melhor coisa sempre o objetivo da gente quando julgar qualquer coisa é a cura, né, do pecador, a restauração, né? Dentro da igreja a gente vê muito isso, né? A igreja presbiteriana, que é uma igreja que tem uma lei que eu acho que eu não conheço muito a lei das outras igrejas por aí, mas a igreja presbiteriana eu conheço um pouco e acho que é uma igreja muito justa, uma igreja muito ordeira, uma igreja que leva muito a sério essa coisa do pecado, essa coisa a conduta, né? E eu acho que é assim que tem que ser mesmo, né? Então aqui é um exemplo de como a gente deve agir dentro da igreja. Infelizmente, para muitos lugares, a igreja está deteriorando. Se as igrejas hoje... Não, a igreja em si... Algumas igrejas locais às vezes toleram algumas coisas, né? Que infelizmente, mesmo sendo presbiteriana e tendo, né, a nossa doutrina, o nosso manual presbiteriano, as pessoas às vezes passam por cima, e nós estamos vivendo um tempo difícil hoje, né, principalmente em relação à questão de adultério, essas coisas todas. Nós estamos vivendo uma fase muito crítica, né, no Brasil e no mundo, né, de a gente, muitas vezes o conselho, a gente tem sofrido bastante com situações como essa, né, de você... Às vezes a gente não sabe nem como tomar uma atitude mesmo, porque é complicado, né? Hoje em dia virou moda no mundo, a gente nem se fala, mas dentro da igreja até divórcio, separação e adultério é uma coisa que o que a gente não ouvia antigamente, o que era uma coisa impensável, né? Você vê um caso desse dentro da igreja, né? Eu que sou mais antiguinho um pouco, né? Só um pouquinho.
a gente não via, né, quase isso, né, dentro da igreja. Hoje em dia virou uma coisa tão comum. Quando eu entrei aqui, quando havia algum caso assim, eu lembro que a igreja toda orava. Hoje em dia, quando você vai para não é nada. Normal, né? Se torna comum e a gente às vezes acostuma com isso, né? A gente mesmo fala, vai fazer o quê? É assim mesmo, né? E hoje aquela ideia de é importante ser feliz, né? Então, como o reverendo Abel sempre fala, as pessoas não têm compromisso hoje, a pessoa não assume um compromisso que ela tomou, e não é um compromisso diante de... Você toma também um compromisso diante da igreja, diante de um pastor, né? Quando você casa, diante de testemunhas, né? Que são os padrinhos. Tudo isso, se a pessoa pensar muito bem, ela, né, vai pensar antes de fazer qualquer coisa. Mas o maior compromisso que você assume é diante de Deus, né? E Deus não é brincadeira, isso você não pode esquecer nunca, né? A gente não está usando o microfone aqui, né? O pessoal lá do som fica bravo, vamos falar no som. Os internautas. E o pessoal do som também fica bravo. A coisa não está tão ruim, mas dentro das igrejas, principalmente dentro das igrejas, até por força da lei, das leis do nosso país, que muitas vezes impede você tomar determinada atitude na igreja, porque você incorre na condição do acusado ou do faltoso, ele recorrer à justiça comum. Hoje é comum isso aí, antigamente não, mas hoje é aquilo que Paulo falava, né, para que entre os irmãos não houvesse litígio. Mas hoje o que mais existe é isso. Se a igreja toma uma atitude com relação a qualquer coisa, a pessoa se acha no direito, e juridicamente ele tem direito, de recorrer à justiça comum. A igreja fica em segundo plano para ele. Infelizmente a situação está assim, a pessoa pode até colocar a igreja na justiça, né? E a lei dá esse direito, né? Mas então vamos estudar isso aqui. A lição nos diz na revista do professor os objetivos desta lição os alunos compreenderem a necessidade de termos uma atitude cristã ao confrontarmos o mal, seguindo os ensinamentos de Jesus, que conduzia a consciência do pecador e ao mesmo tempo mostrava o caminho do perdão e da restauração. Isso que eu estava falando, né, da igreja presbiteriana, né? Todos os irmãos sabem que quando a gente, nós do conselho, a gente tem que tomar uma atitude dessa, muitas igrejas por aí hoje acham um absurdo isso daí, né? Você colocar em disciplina um cristão. Uns entendem que, mas todo mundo é pecador, um não pode julgar o outro. Então, é claro, nós no conselho, às vezes a gente fica numa situação difícil mesmo, né? Para você julgar, porque nós também temos nosso pecado, nós não somos perfeitos. Todos os presbíteros, os pastores nossos, né? Todos eles têm os seus pecados, né? Mas não é por isso que nós vamos deixar a coisa correr solta, né? Porque na igreja precisa ter ordem e decência. Na igreja precisa a coisa andar direito. Então a gente que é responsável em dirigir a igreja, em estar mantendo ordem e decência dentro da igreja, você fica numa situação difícil. Mas o melhor caminho então é esse, de fazer a pessoa se conscientizar do seu erro e o arrependimento. O arrependimento é o primeiro objetivo, né? Sempre da disciplina. Então a gente às vezes chora com a pessoa, a gente se entristece com o pecado da pessoa, a gente ora junto, a gente conversa bastante, procura levantar todas as questões do porquê que isso aconteceu.
até chegarmos numa conclusão, né? E depois de muita coisa, de muita conversa e tudo, o objetivo é sempre a gente fazer com que haja arrependimento e a volta, né? A volta daquilo, e quando não há uma volta, e quando não há arrependimento, então a disciplina. E a pessoa vai ficar por 6 meses, 1 ano, disciplinada, para ela repensar tudo, para ela falar com Deus, para ela raciocinar tudo o que ela fez, as atitudes dela, né? E se arrepender. Então, eu acho muito importante isso daí, e espero que o mundo moderno hoje não tire isso realmente das igrejas, principalmente a nossa aqui, né? Eu já estou há bastante tempo no presbiterato aí, logo eu estou me aposentando, né? Estou esperando os mais novos aí, né? Os mais jovens aí assumirem o meu posto aí, que eu estou já pedindo minha aposentadoria por tempo de serviço. Mas a gente espera nunca ver isso daí na igreja, né? Espero não chegar a ponto de ver isso daí, a coisa descambando, a coisa sendo colocada de qualquer jeito dentro da igreja, porque, como a Bíblia diz, né? Com Deus não se brinca. E se uma igreja levar isso desse modo, né? Sem muita responsabilidade, sem muita coisa, eu não sei o que vai ser da igreja, né? Espero que isso não aconteça, né? Mas então que nós possamos sair daqui com isso em mente, né? Que o importante é a gente visar o bem sempre da igreja, o bem do faltoso, o bem da comunidade, né? E, enfim, o objetivo é sempre esse, levar à restauração, né? Agora, interessante também que a gente analisar. Essa já está acostumada a falar na internet. Então, é por isso mesmo que as pessoas me questionam tanto por causa dessa internet. Então, eu nunca entendi a restauração. A disciplina até eu aceito. Mas a maneira com que a gente recebe a pessoa em restauração na igreja, eu acho que a igreja tem a ver com a restauração do pecador. Porque Jesus disse, né? Quem cometeu pecado, atira a primeira pedra. Então, isso está relacionado à igreja. E eu vejo que nós, como igreja, como um todo, não fazemos parte da restauração. A pessoa cometeu o pecado, a pessoa foi disciplinada, mas a igreja não está nem aí. Eu não sei se só o conselho vai conversar, só o conselho chama essa pessoa à restauração, porque isso não é passado a nível de igreja. Então, assim, né? O conselho é assim, ele trata os assuntos e assuntos que são velados, né? Assuntos de pecado que às vezes não se torna público. Então, quando não se torna público, o importante é que realmente a igreja nem fique sabendo mesmo, né? Agora, o conselho há assuntos que às vezes nem o conselho sabe. Por exemplo, só o pastor, às vezes, que é a pessoa que é mais procurada, a pessoa que é responsável em cuidar, né? Todos nós somos, na realidade a igreja toda é o corpo, né? Por isso que é uma comunidade, por isso que Deus formou a igreja e deixou a igreja no mundo, porque nós devemos ser um corpo só. Então, quando um sofre, todos sofrem, não é isso que a gente está cansado de ouvir? Então, nós estamos sempre orando e pedindo. Quando você fica sabendo de qualquer coisa que está acontecendo, a primeira coisa é orar, interceder. Se você puder ajudar e chamar aquela pessoa, conversar, né, se inteirar do que aconteceu, do que está acontecendo, você puder ajudar, estender a mão, o que você puder fazer. Tanto que a palavra de Deus fala que quando houver qualquer problema entre um, chame
2 testemunhas, né? Vai, conversa com a pessoa. Se ela não aceitar ainda a conversa entre 2, 3 pessoas, então leva o caso à igreja. Se ela não aceitar também a decisão da igreja, o conselho da igreja, aí que ela considere, né, como pecador, mesmo que ela então é deixada de lado, né? Mas, então assim, a gente não pode ficar fazendo fofoca também, né? Na igreja, passando a coisa. Isso é muito perigoso também, né? Quando algumas pessoas sabem de um assunto, já sai espalhando para todo lado. Então, o conselho às vezes demora bastante para tomar alguma atitude. Muitas vezes um assunto é público, né? É notório, um caso que está acontecendo dentro da igreja. E às vezes a gente ouve muitas pessoas falando, né, que o conselho está sabendo disso e não tomou nenhuma atitude até agora e tal, né? Então, tem tudo isso também, né? Mas o conselho, antes de tomar qualquer atitude, nós conversamos, o pastor, um presbítero vai conversar com a pessoa, às vezes em particular, né? Tentar resolver o assunto, como a gente diz lá no conselho, suasoriamente, né? Quer dizer, tentar de uma forma que a coisa não se torne pública, não se torne um escândalo, né? Tentar resolver ali sem precisar levar o assunto para conselho, para tudo mais, levar a público e tal. Mas tem casos que não dá, tem casos que não chegam um bom senso. Até aí eu entendo, até a disciplina. Depois que o caso tornou público, que a pessoa foi disciplinada, aí a igreja toma conhecimento. Se a igreja toma conhecimento, é obrigação da igreja também trabalhar Isso. a restauração. Entendi o que a senhora quis dizer. É um dever da igreja, né? É o que nós falamos. A igreja é uma comunidade onde todos sofrem com o erro de alguém. Então, toda a igreja deve acolher essa pessoa. E não é porque a pessoa errou, todo mundo vai ficar olhando torto para ela. Nós tivemos caso recente aqui agora, né? Recente na nossa igreja, da pessoa falar que ela não conseguia quase nem vir na igreja mais. Às vezes a pessoa, ela se sente mal também. Ela sabe do erro dela e às vezes ela se sente mal porque ela chega aqui, ela falou no conselho que não tem mais ambiente. Parece que está todo mundo olhando para ela. Mas às vezes é da própria cabeça da pessoa, né? Porque ela já está com aquela culpa dentro do seu coração e aí parece que todo mundo condena, aí ela já olha para um, olha para outro, parece que estão olhando feio para ela. Mas não devia ser assim dentro da comunidade, né? Porque nós somos todos irmãos. E, gente, nós todos somos iguais, não tem diferença de um com o outro. O que nós vamos estudar aqui hoje é isso, que não tem pecadinho, pecadão. Então você transgrediu, só um minutinho, né? Você transgrediu um tio da lei, a palavra de Deus fala, você... Todas, né? Você é pecador e não fala pecador, pecadorzinho, pecadorzão, que é um pecado grande, é um pecado pequeno, não existe. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Então nós não temos que julgar o outro, né? E nem a pessoa que peca tem que ficar assim, achando que o outro irmão está ali, está olhando para mim de rabo de olho, que está me condenando. Não, nós todos somos iguais e a gente tem que ser o intuito sempre objetivar a restauração da pessoa, o arrependimento e a volta à comunhão, é isso. Fala, tem que agir assim, né? Ela está sendo disciplinada, ela já pediu para Deus o perdão do pecado, então é assim, ela tem que sentir que Deus perdoou e pronto. Consciência tranquila. Né? Consciência tranquila. Outra coisa que eu achei interessante é o seguinte, quando a gente fala nesse texto, a gente diz de Jesus que falou para quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Dá a impressão que Jesus está dizendo, não, vocês não têm direito. Mas ele não falou só isso. Ele falou para a mulher, eu não te condeno, vai, mas não peques mais. Quer dizer, já falou tudo. Às vezes depende, é como, aqui não é o caso, não vem, mas do Salmo 23, né? Que todo mundo chega e diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é assim, nada me faltará, não. O Senhor é meu pastor, eu posso não ter nada, mas eu não sinto falta de nada.
sabe? Isso Precisa mesmo. ler e A gente reler. precisa entender a palavra de Deus, né? Entender coisa. E Jesus, é como nós falamos já aqui, né? Jesus conhecia o coração, tanto da mulher pecadora, tanto que ele perdoou ela, porque apesar dela ser uma mulher adúltera, ele tinha conhecimento do pecado dela, do que ela fez, mas ele conhecia o coração daquela mulher e ele amou aquela mulher, ele perdoou ela. Só que ele não falou simplesmente, né? Ah, você está livre, né? Ele deu a ordem, né? Nós vamos ver tudo isso aqui na... Mas ele ama o pecador. É. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de Jesus ter vindo. É, Ele só veio exatamente isso, né? De perdão de pecado. E outra coisa interessante, Jesus conhecia aquela mulher, conhecia o seu coração, e ele também conhecia muito bem aqueles escribas e fariseus, né? Então ele sabia tudo o que eles estavam querendo fazer ali, tudo o que eles pretendiam, que era desmascarar Jesus, que era pegar Jesus em alguma contradição. Então... Fazer tudo certo de acordo com a lei, mas estava tudo errado. Estava tudo errado, né? Eles já vieram, olha, eles já trouxeram aquela mulher à presença de Jesus, não para fazer justiça e muito menos para cumprir a lei de Moisés. Eles não estavam pensando em nada disso, não estavam pensando em restaurar a mulher, não estavam pensando, para eles a mulher pouco importava ali. A intenção deles era desmascarar Jesus diante daquela multidão que estava ali, né? Mas Jesus, conhecendo tudo, né, o desejo e o coração deles, né, já acabou com a alegria deles em pouco tempo, né? E o pior de tudo é que eles trouxeram aquela mulher sozinha. E uma pessoa pode cometer um adultério sozinha? Claro que não. Ela pode até cometer no pensamento, né? Que já é pecado também, né? No seu coração ela pode até cometer isso, mas ela não fez aquilo sozinha. Mas eles falaram, ela foi pega no ato. Isso. Teve uma outra pessoa, né? E como naquela época, né, para o judeu a mulher não tinha muito valor, né? Também tem esse lado também, né? Então vamos levar a mulher lá. O homem ficou livre, né? Era um jeitinho de acobertar. Então Jesus conhecia tudo isso daí. Era discriminado. Então, tudo isso Jesus conhecia, né? E sabia, né? Aqui na revista do professor também está, né? Por que você deve dar essa lição? Então está assim: ficamos horrorizados com atitudes perversas dos escribas e fariseus da época de Jesus, mas não nos incomodamos com a impiedade e a malícia que costumam acompanhar os julgamentos que fazemos do nosso próximo. Nós já comentamos a respeito disso daqui, né? Às vezes é muito fácil a gente julgar e ver, se escandalizar, às vezes, com uma atitude de alguém, né? E a atitude daqueles fariseus lá foi realmente muito feia. Mas nós não nos incomodamos com a impiedade e a malícia nossa, né? Mas alguém já disse, quando você aponta um dedo para a pessoa, tem outros 3 apontando para você. É isso mesmo, né? Então, igualmente ímpia é a nossa atitude de negligência para com a prática do mal, por incapacidade de fazermos um confronto construtivo. Viver em santidade implica aprender o padrão da palavra de Deus para lidar com situações em que o pecado deve ser tratado. Então isso é muito sério, gente. Você entender o padrão da palavra de Deus, o que é certo, errado, qual atitude a ser tomada em todas as situações, é uma coisa muito complicada, né? É muito difícil, mas o cristão que conhece a palavra de Deus, que leva as coisas a sério, ele pode fazer isso, deve fazer isso, tem que fazer isso, né? Então, o objetivo da nossa lição hoje é compreender a necessidade de termos uma atitude cristã ao confrontarmos o mal, seguindo os ensinamentos de Jesus, que conduziu a consciência do pecado e ao mesmo tempo mostrava o caminho do perdão e da restauração. Agora nós vamos estudar a passagem que é o texto básico da nossa lição, que é João capítulo 8, dos versos 1 a 8, né? Aliás, 1 a 11.
João 8, de 1 a 11. Então nós vamos passar a estudar essa passagem muito interessante para a gente tentar compreender melhor a nossa lição de hoje, né? Então, nós sabemos que aqueles homens vieram falando para Jesus, né? Ela foi pego em flagrante adultério, mais uma coisinha que a gente tem que destacar aqui também. Eles se basearam lá em Deuteronômio, né? Em Levítico, onde está essas leis aqui, né? Que foi colocada na palavra de Deus. Mas eles falam em apedrejamento também, mas a revista destaca aqui, né? Que só há dois textos na palavra de Deus que fala sobre apedrejamento. E a gente não vai ficar lendo todos os textos, porque tem muita coisa, mas no caso de apedrejamento aqui, está lá em Deuteronômio 17, de 1 a 7, no caso específico, falando de uma moça noiva, né? Uma jovem noiva, que era um caso de apedrejamento. Outros casos não falam em apedrejamento, né? Mas eles, como eles estavam, a intenção deles não era nem absolver, nem condenar aquela mulher, mas sim pegar Jesus, então eles já vieram logo falando de apedrejamento, né? E Jesus não deu a mínima importância para aqueles homens, conhecendo o coração deles. Jesus fez como se não tivesse nem aí, né? Pegou lá um negocinho, começou a escrever lá no chão. Imagina a irritação daqueles homens, né? Porque eles já estavam por conta com Jesus, porque sempre eles iam tentando pegar Jesus em alguma coisa e Jesus sempre se saía muito bem, né? Jesus se saía muito bem. Imagina a irritação deles, de Jesus não dar a mínima para eles, né? E eles continuarem insistindo. E aí Jesus atingiu o ponto, né, crucial, que exatamente onde eles queriam pegar Jesus, que era, né, para ele falar, ou atira a pedra, mata ela, porque ela merece morrer, né? Aí ele estaria infringindo a lei, né, dos romanos. Ou então, se ele falasse, não, deixa ela embora e vamos perdoar ela, também estaria infringindo a lei de Moisés, que falava que devia ser morta, né, a mulher. Então, Jesus, conhecendo tudo aquilo, aí ele vai no âmago da questão, que ele falar. O primeiro, e a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, né, que a primeira testemunha que visse o pecado, que visse o acontecimento, aquele primeiro, deveria ser o primeiro a tirar a pedra. E a situação dessa pessoa depois? Esse primeiro que deveria tirar a pedra, aí ele ia estar também contra a lei dos romanos. Então ninguém ia querer fazer isso. Aliás, o primeiro que viu ia pegar, sair de fininho e falar, eu não vi nada. Não é isso que nós fazemos mesmo, né? Para a gente se livrar do problema. Não vi nada, não sei de nada. Dá uma política. Não vi nada, não sei nada. É por isso que está em moda. A dona Josina tocou no assunto aqui que eu até queria abordar aqui hoje, né? Não é tão comum hoje, né? Hoje a tal da delação premiada, né? Virou moda isso aí hoje, né? Uma coisa até bonita, né? Uma palavra até bonita, delação premiada. Eu fiquei um tempo para entender isso aí. O que é isso, né? E hoje é tudo... Então, é importante porque você acaba descobrindo um monte de podre. Mas ao mesmo tempo eu acho uma coisa absurda, né? A pessoa errou. A pessoa errou, cometeu um crime, roubou e tudo, aí ele não vai ser preso porque ele fez um acordo lá de delação premiada. Então eu vou denunciar os outros, vou denunciar todo mundo também, né? Nessa eu me livro, estou bonitinho, né? É coisa humana, né? Coisa que tenho certeza que Jesus não jamais toleraria uma coisa dessa daí, né? É a forma que eles encontraram de fazer uma faxina. Fazer uma limpeza. Mais ou menos. A faxina eu creio que a gente fica sabendo um monte de coisa, né? Mas também você vai saber se a pessoa que está
está depondo lá e falando, ela está sendo verdadeira também? Também estava em comum acordo com quem fez. Por isso que ele está delatando. Porque ele estava no bloco. Então. Como é que eu vou falar uma coisa se eu não estou no meio? Ele estava lá, fazia parte daquela sujeira toda, né? Então, é um problema. E aí, a questão que a gente vê sempre nessas questões políticas é que fica o dito pelo não dito. Eu não gosto nem de ouvir propaganda política. Você quis fazer uma coisa, eu sou testemunha, e aí então aí vem me prender a mim. O que eu tenho que fazer? Não, ele que fez. Então eles fazem isso, né? A gente vê, essa semana eu quase não assisti, porque é um horário que não dá para mim, mas teve no programa SPTV lá, o Tralli, né, ele entrevistou todos os candidatos lá, prefeito, né, e aí você vê, o Tralli é uma pessoa que ele gosta de puxar mesmo, né, de pegar no pé da pessoa, ele vai a fundo, ele procura conhecer todos os assuntos e saber tudo que a pessoa já fez e tal, e ele vai lá e toca na ferida mesmo. Mas aí a pessoa fala um monte de desculpa, ela dá um monte de desculpa, mas eu fiz isso, por aquilo, e não sei o quê, e o programa é 15 minutinhos, é curtinho. Acaba que vai embora a pessoa e você acaba nem sabendo, é igual o debate também, quando tem um debate, um cutuca o outro lá, e fica aquela discussão, porque ele fez isso, fez aquilo outro, aí o outro responde, mas eu fiz assim, assado e tal, e olha, você não sabe, a verdade é uma só, acaba terminando um debate desse, você não sabe quem é mais sem vergonha do que o outro, qual que é o pior, quem que é mais, o mais podre do que o outro. Mas vamos lá, nossa gente, as horas passam muito rápido, né? Nós não começamos nem a estudar o texto ainda, né? Vamos lá, a revista fala o primeiro texto, Deus resiste aos soberbos, né? E Jesus realmente estava resistindo àqueles homens lá, dos versos de 1 a 8, né? Eu até vou lendo aqui rapidinho, que senão a gente não consegue, for passar para a turma ler aqui, vai complicar muito. Os versos de 1 a 3 falam assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Aqui Jesus provavelmente saiu para orar, né? Ele foi no Monte das Oliveiras, como ele costumava fazer sempre, e ele passava horas e horas, se não a noite toda, orando, né? Então, Jesus, ele sempre, ele tinha muita sabedoria, e ele tinha sempre fazendo a vontade do Pai tudo, e uma coisa interessante que a gente vê é que ele tinha muita comunhão com o Pai, e ele orava também, isso é um exemplo para todos nós, orava muito, né? Jesus não precisava nem orar, né? Ele não precisava, porque ele é Deus, ele tinha toda a comunhão com o Pai, ele conhecia toda a vontade do Pai já, mas ele orava para nos dar o exemplo, para deixar o exemplo para nós, né? E de madrugada, fala que ele voltou para o templo, né? E todo o povo ia ter com ele, e ele assentados ensinava, né? E nesse momento, então, que os escribas aproveitaram para trazer o assunto, quando estava todo mundo ali reunido, né? Para tentar desmascarar Jesus. Então o verso diz, né? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, né? Então Jesus aí, né, já conhecendo toda aquela história, né, que nós já fazendo, conhecendo a intenção do coração dos escribas e fariseus, então ele não dá a mínima para eles, né? Ele então já não dá a mínima e começa a escrever no chão lá e deixa eles para lá, né? Aí, se a gente for ver a passagem anterior, no capítulo 7 de João, no finalzinho lá, dos versos 45 e 53, é que a passagem que tem dos guardas, né, que foram enviados pelos escribas e fariseus para prender Jesus, né? E aqueles guardas voltam sem Jesus, sem nada, né? E aí os fariseus perguntam para eles, por que vocês não trouxeram ele, né? E aí eles responderam, né? Ninguém fala como aquele homem, né? Então eles viram o exemplo de Jesus, eles viram a atitude de Jesus, a fala de Jesus,
E eles viram que aquele era realmente uma pessoa diferenciada de tudo que eles já tinham visto. Então, eles voltaram sem Jesus, porque eles falaram, não podemos colocar a mão nesse homem. Nós não temos condições de fazer isso. Eles chegaram lá e falaram isso para os escribas e fariseus, né? E eles perguntaram para eles, por acaso vocês também foram enganados? Vocês se converteram também a esse Jesus, e que para eles era um impostor, né? Então eles perguntaram isso para os guardas, né? E até Nicodemos entrou nesse balaio todo aí, né? Porque Nicodemos tinha ido antes procurar Jesus de noite, né? Porque ele era um homem público, um homem, né, da alta sociedade, uma pessoa muito influente e tudo. Ele que foi de noite até escondidinho lá procurar Jesus, né? Para ninguém ficar sabendo, para ninguém ver, né? E aí, né, Nicodemos falou para eles, né, que eles não podiam julgar, a lei romana não permitia que julgasse alguém sem testemunha, sem nada, né? E eles também falaram para Nicodemos, por acaso também você foi persuadido por ele, né? Então teve essa passagem toda aí, né? Antes do capítulo 8, o finalzinho do 7 aqui, conta essa história aí, né? Dos guardas que voltaram sem Jesus. Mas isso aí era um plano de Deus que estava, né? Que ainda não era chegada a hora, né? De Jesus, e Deus tinha a hora certinha de entregar seu filho para morrer em nosso lugar. Então aí vem esse momento de Jesus, então está lá no templo ensinando, e aparecem esses escribas lá, né? E então eles fizeram isso em meio à grande multidão, pois tinham certeza que iriam humilhar a Jesus. Mas foram eles que saíram humilhados, né? A arrogância daqueles homens cegava o entendimento deles, né? Eles eram tão arrogantes e tão altos, se achavam tão autossuficientes, que eles tinham certeza que eles iriam cegar Jesus ali, né? E eles eram os doutores da lei, né? Eles eram conhecedores, eles se achavam os bambambam, né? Estavam acima de qualquer suspeita, né? Eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus era a própria sabedoria de Deus, né? Eu queria que alguém lesse para mim 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, e outro já abre em 1 Coríntios 1, 18 a 20. Um lê o verso 24 e outro de 18 a 20. 1 Coríntios, quem vai ler, eu vou passar o microfone aqui. 1 Coríntios, o primeiro é? 1, 18. Certamente. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Agora como é que é mesmo? Do 18, 18 a 20. A 20 também? 18 a 20. Você leu 18, é isso? Eu li 18. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então ele fala de Deus resistindo aos soberbos, né? E aí a gente sabe que Deus não escolhe as pessoas, né? Não escolhe seus filhos pela capacidade, nem pela inteligência, nem pela cultura, nem nada, né? Mas Deus fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá sabedoria aos simples, né? Deus não escolhe os sábios segundo a carne, nem os poderosos, nem os de nobre nascimento, né? E aí no verso 1, 26 também vai falar isso, que Deus escolheu os humildes para reduzir a nada os que são, ou aqueles que acham que são, né? Deus humilha as pessoas que se gabam de ter toda a sabedoria, de ter entendimento, né? E 1 Coríntios também no 28 também fala disso, né? Paulo vai falando disso.
E lá em Tiago, capítulo 1, também 28, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Tiago, capítulo 4, 6, aliás, eu estou falando de 1 Coríntios aqui, mas quem fala isso é Tiago 4, 6. Nós não vamos ficar lendo todos os textos, porque tem muito texto aqui, né? Aí, dos versos 4 a 6, diz assim: disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia da terra com o dedo. Então aqueles homens, aparentemente, eles estavam ali tentando mostrar até uma forma de piedade, né? Tentando serem os bonzinhos, serem as pessoas justas, corretas, né? Quem não conhecia, quando não conhecia o coração, como Jesus conhecia daqueles homens, quem não conhecia o pensamento que estava por trás daquilo, poderia até pensar, né? Eles estão querendo fazer justiça, né? Então, forma de piedade. E aqui também é uma lição muito importante, muito grande para nós também, aquilo que nós até já discutimos aqui, que a dona Geosina levantou, na questão na igreja, né? Da disciplina da igreja, na questão da gente julgar as pessoas, tudo, né? Incorre um assunto muito sério também, que na igreja também acontece isso, gente. Nós temos que tomar muito cuidado de, às vezes, uma pessoa querer condenar a outra e de querer fazer alguma coisa contra a outra, e mostrando forma de piedade, mas com má intenção, às vezes de prejudicar as outras pessoas, né? Então a gente tem que pensar muito bem, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa intenção, aquilo que vai dentro de nós, né? Então é muito sério, isso é um assunto muito perigoso. Fala, Doutor. Exatamente, né? Até uma ilustração aqui na lição que fala assim, né? E muitos, até se fazendo de bonzinho, põe até um pedido de oração. Isso, eu ia falar disso daí. Com esse intuito, né? Exatamente. A pessoa, às vezes, coloca um pedido de oração, aí na reunião de segunda-feira, tudo, de orar pelo fulano, tudo, mas a intenção dela, às vezes, não é de que a gente ore, de ajudar, né? Que ore por aquela pessoa ali. Mas, às vezes, é com má intenção, de fofoca, às vezes é um assunto que, às vezes, a pessoa nem quer que leve para a igreja, e a pessoa faz isso daí. Então, na igreja, infelizmente, acontecem essas coisas. Só que de todas as palavras que a gente falar, nós vamos dar conta diante de Deus, né? E Deus conhece o nosso coração, a nossa mente, a nossa intenção, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que a igreja é um lugar realmente de pecadores, né? Todos pecadores, e é um lugar que a gente está aqui para aprender, e a gente tem que aprender mesmo, tem que estudar a palavra de Deus para aprender, né? E aqueles escribas e fariseus lá, eles eram as pessoas importantes, né? E muitas vezes eles eram até colocados mesmo como juízes, né? Eles eram escolhidos como juízes, porque afinal de contas, na época, eles eram os conhecedores da lei, né? Os conhecedores da palavra de Deus, do Pentateuco, lá tudo, da lei de Moisés, isso aí eles conheciam bem, né? Ou pelo menos se diziam conhecer. Então, eles eram, às vezes, chamados até para julgar algum assunto, né? E, então, por isso que eles trouxeram esse assunto para Jesus lá, para ver como ele se saía, né? Para tentar a Jesus, né? Mas Jesus também foi como uma pessoa exemplo, como conhecedor da lei, conhecedor da palavra de Deus, né? Ele, certa ocasião, chegou um jovem para ele e falou, né, para Jesus: peça a meu irmão que reparta comigo a herança, né? Está lá em Lucas, capítulo 12, 13. Mas Jesus falou para aquele jovem: por acaso
alguém me constituiu como juiz na tua casa, né? Jesus falou para ele, né, como se dissesse assim, é problema de vocês, lá decida vocês lá, né, o que vão fazer. Eu não vou tomar parte nisso daí, né? Essa estratégia era usada várias vezes, né, no ministério de Jesus, né? E nós temos vários exemplos em que ele foi colocado à prova, né? Aí nós temos Marcos capítulo 3, verso 2, capítulo 10, 2 e Lucas 6, 7 também, ocasiões em que os escribas e fariseus tentavam pegar Jesus em alguma falta, né? Teve uma ocasião que pegaram uma moeda, né? Perguntaram para ele se é para dar o dízimo, né? Jesus pegou a moeda e falou, né? De quem é essa esfinge aqui, né? É de César. Ele falou, dai a César o que é de César, né? Jesus sempre se saía bem, e aqueles homens sempre tentando pegar ele em alguma falta, né? Então isso pode acontecer dentro da igreja, infelizmente também pode acontecer, né? Depois Jesus fala que ele não veio para revogar a lei, mas sim para cumprir, né? Então, eles podiam achar que ele não estava cumprindo a lei ali. Ele fala que ele não veio revogar a lei, mas sim cumpri-la. E ele cumpriu cabalmente a lei, né? Ninguém podia falar nada dele, né? Os versos 7 e 8 fala assim, como insistissem na pergunta, né? Na pergunta que eles estavam tentando Jesus lá, e Jesus não estava dando a mínima para eles, né? Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Aí aqueles homens começaram a raciocinar. Quando Jesus fez essa pergunta, fez essa colocação, né? Aí levou todos imagino que eles devem ter tremido na base nessa hora, né? Porque aí eles ficaram sem ação. Então o que a palavra de Deus fala, né? Que foram todos saindo de fininha, a começar pelos mais velhos, né? Os mais velhos, que eram os que mais se achavam, né? Os bambambam, os piores, né? Que achavam que conheciam mais, que eram as pessoas mais importantes, os donos da verdade, né? Pegou e baixou a cabecinha, né? Como diz o outro, botou o rabo dentro das pernas e deixou sair de fininha daqui, né? Eles falam assim, deixa a gente ir embora, senão ele vai começar a apontar os nossos erros. Mas é isso mesmo. Ele falou, nossa, não tem jeito de pegar, esse Jesus aí não, né? Porque ele sai de todo lado, ele acaba se safando, né? E então foi saindo um por um até não ficar mais ninguém. Jesus ali tranquilo, escrevendo ali no chão, né? A gente não sabe o que ele estava escrevendo, a Bíblia não relata ali, mas né, isso não é importante também, só diz que ele escrevia. Ele estava apenas despistando. Ele estava querendo irritar, talvez, aqueles homens mesmo ali, né? Deixar eles mais nervosos com o pouco caso que ele fez, né? O pouco caso, né? Que ele fez para aqueles homens, né? Uma pessoa que ela se mantenha calada para ver como é que você fica. Você se irrita mais do que se ela tivesse... A vontade é de você ir na goela dela e enforcar, né? De nervoso, né? E eu imagino que se eles pudessem, né? Se eles tivessem a oportunidade mesmo de catar Jesus ali, estrangular ele ali naquela hora, eles tinham feito isso, né? Mas então nós vemos que Jesus saiu-se, né? O feitiço virou contra o feiticeiro, porque aquilo que eles foram lá para fazer com Jesus, né? Acabou se voltando tudo contra eles, né? Aí já é a outra passagem, né? Que diz, né? Então não devia haver falsa acusação, né? Se alguém viu quem foi que deveria atirar a primeira pedra, então você pensa no ataque que é feito à própria consciência desses fariseus, né? A gente imaginando aqui, né?
que situação que eles ficaram, que situação que Jesus colocou aqueles homens, né? Devemos lembrar que todos nós temos pecado e temos que tratá-lo, qualquer que seja os pecados, né? Às vezes achamos que o nosso pecado é menor do que o dos outros, né? Mas, como diz a palavra de Deus, e nós já falamos aqui também, não existe pecadinho ou pecadão. Então, nós não podemos julgar a pessoa, não podemos julgar ninguém, né? Infelizmente, tem muito julgamento dentro da igreja, né? A gente já cansou de ouvir uma mensagem aqui, às vezes o pastor fala, né? Que tem gente que pensa assim, né? Puxa vida, a mensagem de hoje foi tão boa, pena que fulano não está aqui, né? Fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem, né? É porque serviu para ela, né? Se foi boa, ela achou que foi boa porque serviu para ela também, né? Em primeiro lugar. Então é ela que tinha que estar aqui mesmo, ela ouviu, né? E tomara que ela se arrependa, né, dos seus pecados, que ela se corrija depois de ouvir uma mensagem dela, né? Mas ela está pensando no outro que não estava aqui, que deveria estar ouvido, né? Então, lá em Tiago 2, de 1 a 13 também, alguém leia para mim, por favor, que fala a respeito desse assunto também. Tiago 2, de 1 a 13. Tiago 2, De 1 a 13. 13. Isso. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro no dedo, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aí está falando, né, de a gente fazer acepção de pessoas na igreja, né, tratar melhor aquele que tem uma condição melhor, né, e muitas vezes fazer acepção, deixar a pessoa mais simples do lado, né. Então aí está falando exatamente o que nós já tínhamos comentado aqui, que para Deus não existe isso, né. E aí está falando também sobre o pecado, né, que os mandamentos condenam o adultério, mas condenam também a matar, né? E Jesus foi muito mais incisivo quando ele diz, né, que se você olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já adulterou com ela. Você fala, eu nunca matei, né? Mas se você xingar uma pessoa, se você pensar, né, uma pessoa, às vezes a gente fala até na hora da raiva, tomara que morra, né? A gente faz essas coisas aí, né?
A gente fica com raiva de uma pessoa e averia. Não é averia? Principalmente quando a gente fica indignado. A gente às vezes, né, tem essa questão de realmente a gente tem raiva de uma pessoa e a gente precisa tomar muito cuidado porque, né, a gente, diante de Deus a coisa é muito séria, né? Deus conhece o nosso coração e conhece o pensamento da gente, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a coisa é realmente muito séria. Então a gente não deve fazer acepção de ninguém, né? E nem deve se achar melhor que ninguém. É a natureza, né? É a natureza. A gente, como Jesus disse, vigiar e orar, né? Precisa estar sempre vigiando. Ultimamente eu estou vigiando muito. A boca, né? A boca é difícil, né, dona Cida? Como é difícil a nossa linguinha, né? Por isso que fala que a língua pode causar um incêndio tremendo, né? E a natureza do ser humano é pecadora. Então a gente precisa tomar cuidado. E a gente erra, a gente peca e a gente cai. A cada minuto a gente está pecando, seja com palavras, seja com ação, seja com pensamento. E se a gente pensar que Deus conhece todo o nosso coração, conhece tudo aquilo que vai dentro da gente, por isso que a gente tem que buscar a Deus todo dia, orar mesmo e pedir para Ele, Senhor, me livra de cair em tentação, me livra das minhas fraquezas, né? Colocar diante de Deus, falar, eu sou miserável. E há pessoas que se acham, infelizmente, nas igrejas por aí, hoje você vê tanta pessoa bater no peito, né? E se achar o bam, porque falar, eu não cometo pecado nenhum, porque eu estou bem com Deus, eu não sei o que, tudo. Quem somos nós, né? Quando a gente reconhece toda a nossa miséria, toda a nossa... Esses são os idólatras que idolatram. Você fala que você não pecou, você já pecou, porque você não mentiu. Isso. Quando você acha que você não tem pecado, então você já está pecando, né? É uma besteira. Mas os versos de 9 a 11, vamos pular aqui que já deu o primeiro sinal, né? 10h40. O primeiro sinal eu escutei aí. A missão de Cristo, né? Dos versos 9 a 11. Deixa eu achar aqui de novo que eu tirei de lá. A missão de Cristo. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vais e não peques mais. Imagina a cena, né? A gente deveria até fazer aqui uma cena de um julgamento aqui na frente, né? E colocar alguns juízes aí, colocar alguém com Jesus, colocar a mulher adúltera aqui para a gente imaginar a cena, seria interessante, né? Até pensei em fazer isso aí, mas vai tomar muito tempo, né? Da gente aqui. A gente tem, né? Às vezes a gente quer ilustrar. Seria interessante, né, fazer uma ilustração dessa, porque fica bem firmado, né, na cabeça de todo mundo, que você não vai esquecer mais daquilo. Mas dá para a gente imaginar a cena, né? Aquela mulher foi trazida ali, talvez arrastada por aqueles homens, né? Talvez até bateram nela, a Bíblia não entra em detalhe disso, mas sei lá como que foi trazida aquela mulher ali por aqueles homens, né? E aí ela se vê numa situação dessa e ela tinha consciência do pecado dela, né? A lição fala isso, que ela tinha consciência, a gente sabe que realmente ela sabia o que ela tinha feito. E se ela fosse condenada, era por merecimento, ela merecia, né? Porque realmente ela pecou, ela errou, né? Porque o salário do pecado é a morte. Isso, o salário do pecado é a morte, né? Então, a gente sabe pela palavra de Deus que era assim, né? Então,
aquela mulher, ela devia estar super envergonhada ali, né, numa situação difícil. E de repente, Jesus dá aquela solução para aquele problema que ninguém imaginaria, né? Jesus foi de uma sabedoria, né, de uma coisa assim que a gente fica até pasmo com a situação, né? Eu lembro até de um caso de sabedoria assim, que Jesus é Deus, né? Então ele realmente conhece tudo. Mas nós vemos até em Salomão, que foi um homem, né, muito sábio, a gente vê, né, ele resolveu um assunto de uma forma tão maravilhosa que a gente fica bobo, né, de um ser humano, a sabedoria que tinha Salomão, né? Por isso que ele foi considerado o homem mais sábio do mundo, né? E acho que até hoje não houve um mais sábio do que aquele lá, né? Quando ele foi colocado diante daquelas duas mães não, né? Uma mãe e uma outra que queria se apossar do filho da outra, né? Jesus falar, né? Vamos matar a criança e dar metade para cada um, dividir ao meio, né? Isso é sabedoria, né? Isso é sabedoria, né? E assim fez Jesus, né? Agora, aquela mulher se vê ali só diante de Jesus, né? E aí ela deve ter pensado, e agora? O que será que ele vai fazer, né? Aí Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores, né? Aí ela fala para ele, né? Não ficou nenhum, não estava nenhum mais ali, né? Ele perguntou, né? Eles não te condenaram? Ela falou, não, nenhum. Então ele falou, nem eu te condeno mais. Quando Jesus faz essa pergunta para a mulher, né? Onde estão teus acusadores? Ele já faz ela refletir sobre o seu pecado, né? É isso que a lição quer trazer para a gente. Quando Jesus pergunta isso para a mulher, ele já faz ela refletir, né? E ela realmente já devia ter demonstrado arrependimento, né? E Jesus só falou para ela então, né? Você está perdoada, mas vai e não peques mais, né? Então, aí a gente vê como que a gente deve agir, né, com o irmão, e como que é importante a gente agir com sabedoria, né, no caso de uma disciplina, até mesmo dentro da igreja, né, como a gente tem que agir na vida cristã, né. Nós não podemos deixar o pecado de lado, porque na igreja não pode haver, né, pecado, ou não deveria pelo menos haver. Mas a gente, para julgar também, a gente tem que ter muita sabedoria, tem que ter muito conhecimento e muita humildade para fazer isso, né? Então, a palavra de Deus, né, fala que o salário do pecado é a morte, né? Então, aquela mulher já estava condenada pela lei, né? Ela já estava condenada. Mas ela obteve o perdão de Cristo e ela teve uma orientação de Cristo, né, que foi dizer para ela, vai e não peques mais. E muitas vezes, muitos casos que nós conhecemos da palavra de Deus, quando Jesus operou um milagre, quando ele curou alguém, e tem vários exemplos, né, que Jesus fala, né, vai e não peques mais, né, e tratarmos assuntos assim, então a gente sempre tem que objetivar isso, né? Que a pessoa se arrepende, que ela peça perdão e que ela se corrija e não peque mais, né? Então Jesus... Tem um milagre que foi citado, eu não me lembro agora a passagem, que ele fala, vai e não peques mais para que não te aconteça... Não te aconteça coisa pior, né? Está aqui. Eu até anotei aqui também, né? Eu achei muito interessante. Para que não aconteça coisa pior. Foi no caso do leproso lá, né? Acho que é do leproso, se eu não me engano. E então é isso, irmãos. Nós aprendemos 3 coisas importantes aqui com a lição de hoje, né? Primeiro, que a lei de Deus deve ser obedecida. Jesus não deixou de obedecer a lei de Deus, né? Ele cumpriu cabalmente. Mas ele não fez aquilo que aqueles fariseus e escribas estavam querendo que ele fizesse, né? Que ele tomasse o partido de um lado ou de outro, né? Ele não fez nenhum nem outro, mas ele jogou contra aqueles escribas que estavam ali condenando, querendo condenar aquela mulher, né?
Então, ela deve ser obedecida como um todo, e não somente naquilo que é conveniente para nós, né? Muitas vezes nós queremos que a lei de Deus seja cumprida em alguma parte, porque ela é interessante para nós, né? Muitas vezes nós temos esse pecado também, né? Então, nós não temos que objetivar o cumprimento da lei, porque ela é interessante para nós, mas sim para fazer justiça, né? Então, a lei de Deus deve ser sempre obedecida. Em segundo lugar, vimos que Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado, né? No povo de Deus não pode haver pecado, né? Nós estamos nesse mundo, ainda somos pecadores, mas a gente tem que lutar diariamente para vencer o pecado. Infelizmente, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nós não formos para o céu, nós seremos pecadores. Mas a gente não pode se conformar com o pecado. Então, você vai dizer, mas eu sou pecador, né? E todos nós somos. Mas a gente tem que lutar contra isso diariamente. A vida cristã deve ser uma vida diária de busca incessante de não pecar mais, né? De conhecer a palavra de Deus e poder aplicá-la na sua vida, né? E muitas vezes nosso zelo pela obediência da lei pode estar com a motivação errada, né? E isso também desagrada a Deus. Então, e por fim também, aprendemos que Deus é misericordioso e rico em perdoar. Então a gente não pode julgar ninguém, porque às vezes você fala, aquela pessoa é uma pessoa ruim demais, ela merece ir para o inferno mesmo. Nós não podemos falar isso, porque ninguém conhece, né? Como Deus perdoou aquela mulher lá, que era uma mulher adúltera, né? Mas se ela se arrependeu, é Deus quem conhece o coração dela. E ele, né, o ladrão da cruz, se arrependeu na última hora, no último instantezinho de vida que ele teve lá, ele se arrependeu e Jesus falou que ele estaria com ele no paraíso, né? Ainda hoje, né? Então, o reconhecimento da gravidade de nosso pecado e disposição para não pecar mais, é isso que a gente deve ter em mente. Primeiro, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que todos nós somos pecadores, falhos e imperfeitos. Mas a gente não só reconhecer e ficar nisso, se arrepender, pedir perdão e pensar cada dia, eu não vou pecar mais, eu vou lutar contra esse pecado, né? Mas então, mas se confessarmos os nossos isso, pecados, está até anotado esse texto aqui, João 1:9, é 1 João, né? 1 João, Epístola de João, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, que nós possamos realmente ter isso em nossa mente, meus irmãos. Todos nós somos iguais diante de Deus, pecadores e merecedores de qualquer coisa. Ninguém pode se colocar na posição de que eu mereço isso, eu mereço aquilo. Ninguém merece nada. Nós somos todos podres. Mas a misericórdia de Deus é muito grande na nossa vida. Então, graças a Deus, é o maior milagre. Aquelas pedras, se caso fossem jogadas naquela mulher por merecimento, porque ela pecou, seria uma coisa horrível, porque ela ia morrer apedrejada. Mas a lição fala que a pior coisa seria ela ser condenada para o inferno, né? Era a pior coisa do que isso. É isso que nós temos que ter em mente, que nós fomos livres da morte eterna. Então, é muito pior a morte eterna, né? Agora que está dando o último, né? É muito pior a morte eterna, né? E essa morte eterna, quem pode... É a terceira, né? Então, eles estão pedindo para mim parar mesmo já. Para expulsar. A morte eterna é que é a pior de tudo. E graças a Deus, meus irmãos, eu devo agradecer a Deus todos os dias, porque eu sou livre dessa morte eterna. Das pedras eu posso até não estar livre. Da morte, de uma condenação, de ser morto por qualquer um aí na rua, por um bandido até, talvez eu não tenha, né, como escapar disso daí. Mas a Bíblia fala, né, temei não aquele que mata o corpo,
Mas temei aquele que, além de matar o corpo, pode te mandar para o inferno também. Então, graças a Deus, dessa morte nós estamos livres. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia. Até de noite, se Deus quiser, irmãos. Vamos com Deus.